Nós temos muitos cristãos animados aqui, mas eu vou dar algumas estatísticas logo mais e coisas que talvez o surpreendam e que você não tenha ouvido. Mas eu vou dizer a vocês que se tivessem me dito há 10 anos que eu estaria pregando um sermão sobre a afirmação do aborto ou LGBTQ dentro das paredes das igrejas cristãs, especialmente da igreja adventista, ousadamente eu diria de jeito nenhum, certo? Digamos que há 10 anos atrás não se pregaria sobre isso de jeito nenhum, mas a contínua deterioração espiritual dos valores morais dentro da igreja clama por um sermão como esse. Agora, vou ser sincero com vocês, eu ficaria feliz se Deus tivesse colocado esse sermão no coração de outra pessoa. Mas aparentemente ele não o fez, apesar dos meus irmãos. Eu não sei se essa é a palavra certa. Minha mãe costumava dizer: o que você escolhe ou o que você prefere, mas apesar da minha preferência, vou tentar fazer o que o Senhor me pediu para fazer. Eu já estou no ministério há bastante tempo, muitos sabem disso. Por isso eu sei quando o diabo está furioso. E ele está atacando a Ivone e a mim, e ele está atacando a 3, a BN em várias frentes. Mas, sinceramente, se não estamos batendo de frente com o diabo é porque estamos do lado dele, certo? Portanto, eu prefiro estar lutando com o diabo do que correndo na mesma direção, não é mesmo? Quem concorda comigo? Tudo bem? Então eu posso lhes assegurar que a mensagem de hoje, apesar do mensageiro, é da palavra de Deus. Portanto, será cheia de verdade, louvado seja o Senhor, mas também estou ciente de que nem todo mundo está procurando a verdade. E o que elas fazem quando odeiam a mensagem? Atiram pedras no mensageiro. Ok? Eu sei, eu já passei por isso, já fiz isso, e muitos de vocês que estão sob os olhos do público também já passaram por isso. Portanto, eu disse isso na última campal. Talvez eu diga toda vez que eu me levante para falar: eu não estou diante de vocês hoje perfeito, mas estou diante de vocês perdoado. Certo, eu sou um pecador salvo pela graça. Mais algum pecador salvo pela graça aqui comigo hoje? Louvado seja o Senhor. Certo. Agora, eu quero dizer... Eu gostaria de mencionar que há muitas evidências bíblicas sobre o tema do caráter e do amor de Deus que pesam muito quando se trata de aborto. Portanto, que ninguém fique ofendido hoje. Eu vou apenas dar a palavra da verdade. E você pode pegá-la e mastigá-la da maneira que quiser e deixá-la sair. Na verdade, vai depender de você, mas eu estudei muito sobre isso. De fato, tanto que acho que este provavelmente será um sermão em 2 partes. Eu não tenho tempo para fazer isso hoje, mas eu garanto que este será um sermão independente. Portanto, eu não vou deixá-los na mão, certo? Eu vou encerrar a primeira parte, mas, para mim, há muito mais informações bíblicas, históricas e científicas sobre o assunto. E eu espero que eu possa fazer a segunda parte nas próximas semanas e talvez a 3ABN possa mostrar quando tivermos uma chance e até mesmo colocá-la no YouTube. Agora, para aqueles que estão em casa, o sermão de hoje se chama Deus é sempre a favor da vida. Eu sei que haverá pessoas que argumentarão contra isso, mas eu espero que depois de hoje vocês concordem comigo sobre o que Deus diz, que Deus é sempre a favor da vida. Eu sei que há perguntas: será que Deus não fez isso ou não fez aquilo? Nós descobriremos, mas eu tenho certeza de que Deus nunca, e eu lhe digo isso com antecedência, Deus nunca deu à humanidade a autoridade para decidir quem vive e quem morre. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer o que quiser, mas eu estou lhe dizendo, nós não temos isso. Deus nunca nos deu isso. Portanto, com isso dito, vamos começar. Como eu disse, eu fiz minha lição de casa sobre o aborto na igreja cristã, incluindo a igreja adventista do 7º dia. Portanto, eu sei que pelo menos 50%, presta atenção, 50% das pessoas que vão ouvir esse sermão ficarão chateados comigo. Certo? Pelo menos 50% de todos os que estão aqui, eu estou falando de igrejas cristãs, que ficarão chateadas comigo. Como mostram as pesquisas, a igreja está profundamente dividida em relação ao tema do aborto. Eu não vou chamar de aborto. Agora eu vou chamar de assassinato de bebês inocentes. Com a aprovação de muitos cristãos na igreja. Portanto, estou falando basicamente com cristãos hoje. E isso tem estado na lista de alvos de Satanás para dividir a igreja, e ele definitivamente encontrou uma abertura quando se trata do aborto. Agora pense nisso. Quando um cristão diz, eu sou a favor da escolha, em muitos casos isso sequer levanta uma sobrancelha de preocupação entre os outros cristãos. O diabo se certificou de que palavras como aborto, feto, tecido e muitos outros termos fossem usados especialmente quando se fala na igreja cristã. Então vamos falar sobre isso por um minuto. O que realmente significa o termo pró-escolha?
Quando uma pessoa diz, eu sou pró-escolha, desculpe-me, vou ter que ser um pouco gráfico aqui para você, mas isso significa que ela é pró-escolha para assassinar o mais inocente dos filhos de Deus, arrancando-o do ventre de sua mãe, membro por membro e pedaço por pedaço. Como eles se decidiram, estão mais preocupados com a liberdade da mulher de escolher a morte para o bebê inocente no útero do que estão interessados no que Deus tem a dizer sobre o assassinato desses bebês inocentes. Alguns aqui estão muito calados, tudo bem. Muitos na igreja caíram na cultura e na política atuais. Portanto, isso turvará a visão espiritual de alguns. Dito isso, eu devo dizer às mulheres que fizeram aborto: esse sermão não é direcionado a você. Se você agora é cristã, provavelmente já pediu perdão a Deus e pode ter certeza de que Ele o fez. O pecado do aborto não é pior do que qualquer outro pecado contra os mandamentos de Deus, pessoal. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco e sobre a igreja cristã. Agora é para você. Quando você descobre que uma jovem ou uma mulher em sua igreja está grávida fora do casamento, ela não precisa ser condenada ou ser alvo de fofocas ou que lhe digam que ela fez de errado. Você não acha que ela já sabe disso? Certo, ela precisa ser amada, nutrida e cuidada por todas as pessoas, mas especialmente por todas as mulheres da igreja. E homens, vocês também não são inocentes, são igualmente culpados nessas situações. Muitas mulheres cristãs acabam abortando seus bebês por causa do medo da separação e das fofocas dos membros da igreja. Acho que vocês entenderam, não? Quero dizer, isso é pesado, e eu não quero parecer irritado ou chateado, mas essa é uma informação muito importante. E vamos pegar algumas escrituras aqui e vamos ver de uma por uma. Ao fazer minha pesquisa sobre o tópico de hoje, encontrei informações surpreendentes. Eu descobri algumas grandes reviravoltas espirituais em nossas crenças fundamentais, mantidas pela maioria das igrejas cristãs por centenas de anos. Infelizmente, nós, adventistas do sétimo dia, não estamos isentos. Portanto, hoje falaremos sobre uma dessas reviravoltas fundamentais que já está acontecendo na igreja. A quebra de qual mandamento? Falem comigo. Qual mandamento? O sexto mandamento. É melhor vocês pegarem suas Bíblias e aprenderem os 10 mandamentos. Porque eu estou vendo que há muita luta acontecendo aqui, certo? Agora, qual é o mandamento? É o sexto mandamento. E lá diz... Vocês sabiam disso, não matarás, ok? Só 2 palavras. Apenas 2 palavras, mas acho que devemos prestar muita atenção, pois elas são ditas pelo Deus Criador do universo. Agora, eu posso não ser a faca mais afiada na gaveta, como meu pai costumava dizer, mas tenho certeza de que essas 2 palavras significam que Deus não confia no homem pecador para se sentar em seu trono de julgamento, decidindo quem deve viver e quem deve morrer. Agora, a minha lógica é muito simples. Eu não sou uma pessoa que complica, portanto, é muito simples. Se Deus confiasse em nós, ouçam, se Deus confiasse em nós para decidir quem vive e quem morre, Ele não teria perdido seu tempo para escrever essas 2 palavras em pedra, o que significa que teríamos apenas 9 mandamentos, certo? Não é simples? É simples. Quer dizer, pense sobre isso. Precisamos falar ou precisamos acabar com isso. Isso deveria nos dar uma pista de que a quebra do sexto mandamento, não matarás, tem consequências. E nós esquecemos disso. Eu fico impressionado que muitos pastores incentivam as mulheres a fazerem aborto. O aborto, nós falaremos mais sobre isso. Eu vou tentar me ater ao meu roteiro. Meu problema é que eu posso me desviar aqui e ali, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. O pecado tem consequências, certo? Se tomarmos a lei de Deus em nossas próprias mãos humanas, encontraremos as consequências, certo? A consequência do pecado é igual à morte eterna. Agora, como eu estou falando predominantemente com cristãos hoje, eu não tentarei explicar cada escritura em detalhes, pois tenho certeza de que a maioria de vocês já está familiarizada com elas. Mas talvez não as tenham visto sob a luz que verão após este estudo de hoje. Essa é a minha oração. Agora, vamos deixar a Bíblia falar por si mesma no que diz respeito ao tópico do aborto, que, na verdade, nada mais é do que uma palavra que soa melhor para um ato horrível que inclui tortura e assassinato de bebês inocentes no útero. 4 pessoas disseram amém, ok? Alguns estão entendendo o assunto um pouco de cada vez. Estão vendo isso? E eu vou lhes dizer diretamente.
que descobrimos nas Escrituras que Deus é sempre pró-vida. Não importa o quanto você se considere um grande teólogo. Se você não sabe que Deus é pró-vida, então você precisa ler de novo a palavra de Deus. Ao estudar o seu caráter, você descobrirá isso. Portanto, mais uma vez, infelizmente, hoje meu público-alvo é principalmente aqueles que se dizem cristãos. Ao mesmo tempo em que identifico isso com o movimento Meu Corpo, Minha Escolha. Já ouviram falar disso? Especialmente aqueles que afirmam ser membros da Igreja Adventista, assim como outros cristãos. Então vamos começar assim. Farei um breve resumo sobre o caráter de Deus. Depois voltaremos e preencheremos as escrituras apropriadas para apoiar minha afirmação de que Deus é sempre pró-vida. Agora, é melhor se acostumar a ouvir isso hoje, porque você vai ouvir isso várias vezes, pois meu objetivo é transmitir esse ponto a você. Deus é sempre o quê? Deus é sempre pró-vida. Ele não é apenas pró-vida, ele é sempre pró-vida. Conheço algumas mentes teológicas que estão dizendo agora, bem, Deus não fez isso ou não mandou matar essas pessoas? Nós vamos descobrir que Deus é sempre pró-vida. Vamos começar com uma das maiores passagens bíblicas pró-vida. Acho que vai ser projetada aí em cima para vocês. E eu vou ler aqui. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, o que ele faz? Dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, esses dois versículos incríveis expõem o caráter e as intenções tanto de Deus quanto de Satanás. Deus deixa claro que ele é pró-vida e esse verso também deixa claro que Satanás é pró-morte. O diabo quer destruir tudo o que Deus nos deu em primeiro lugar. Nossa paz, nossa alegria, nossa saúde, nossa felicidade e até mesmo uma vida eterna. Agora, Jesus acabou de dizer que ele é o bom pastor que veio à terra para dar a vida por suas ovelhas, certo? Então, Jesus é um restaurador. Tenha isso em mente, Jesus é o Criador, ele é um restaurador. Ele veio para nos dar vida e para dá-la em abundância. Por acaso isso soa como se ele estivesse do lado do aborto ou do assassinato? Não. Portanto, a escolha é sua. Podemos escolher a vida eterna ou a morte eterna. Vamos ler aqui. Eu espero que, novamente, apareça na tela para que todos possam ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas. Quem? Tu e a tua o quê? A tua descendência. É interessante, não é? Deuteronômio 30, 19. É interessante que Deus tenha escolhido essas palavras. Tu e tua semente viverão. A palavra semente ou descendência aqui pode significar um pequeno zigoto ou um filho adulto dos pais. Para mim, isso mostra que Deus reconhece o pequeno zigoto não nascido da mesma forma que reconhece qualquer pessoa fora do útero. Agora, Deus tem a vantagem de ver sua criação por meio de olhos físicos, espirituais e físicos. Enquanto nós, humanos pecadores, tendemos a ver através do quê? De olhos humanizados. É por isso que, como cristãos, devemos aprender a confiar e obedecer a Deus e acreditar em sua palavra. Vamos estudar bastante a Bíblia hoje, portanto, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 13, 12 e 13. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Esses três. Mas o maior destes é a caridade. O que é a caridade? Amor, bem, agora vocês estão comigo, meu público está comigo. Eles acordaram, estão comigo. Eu não ouço ninguém chorando, certo? Acordaram para mim. A Bíblia nos diz que a caridade ou o amor vem antes mesmo da fé e da esperança. E é importante lembrar disso ao prosseguirmos com o estudo de hoje. Portanto, nós como seres humanos devemos lembrar de que enquanto estamos aqui nesta terra, nem sempre vemos com olhos espirituais. Por exemplo, é por isso que muitos de vocês não teriam visto o aborto dessas duas garotinhas inocentes como assassinato, mesmo em nossa última reunião campal há alguns meses. Mesmo pelo fato de seus olhos não poderem vê-las fisicamente.
Elas estavam ocultas na visão da carne do útero da mãe. Essas duas preciosas garotinhas que você viu hoje na carne são as mesmas duas garotinhas que estavam aqui há apenas alguns meses, escondidas da visão física pela barriga da mãe. Na verdade, estou pensando se eu posso pedir à minha equipe para colocá-las na tela. Fizemos um pequeno vídeo, eu acho, mostrando-as. Aí está. Ok. Agora olhem elas de lado. Foi rápido, mas você viu? Ok. Então, o fato é que você acabou de vê-las hoje, só que elas estavam todas em volta à sua boa forma e, de repente, elas estão em boa forma, estão felizes com a sua boa forma. Eu não estou feliz com a minha, mas eu sequer estou grávido, essa é a parte ruim. Então, eu preciso ser como aquela adolescente com quem conversamos ontem à noite. Aquela moça é maratonista. Alguém sabe a distância de uma maratona? 42 quilômetros e eu achava que eram 42 minutos. Ela disse 42 quilômetros e esse ano, eu acho que ela ganhou a maratona na Flórida. E ela foi a primeira colocada dentre todos. Ela veio e não apenas conseguiu, mas ficou em primeiro lugar. Isso é o que se chama de boa forma e essa é a prova de uma vida boa e saudável. Enfim, voltando ao sermão, se eu lhes perguntasse hoje quantos de vocês estariam de acordo com o assassinato dessas duas garotinhas inocentes neste exato momento, praticamente todos ficariam enojados com a pergunta, certo? Como deveriam. Então agora eu pergunto à igreja se nós, como cristãos, não deveríamos escolher a vida como Jesus fez para todos, inclusive as crianças que ainda não nasceram? Obrigado, agora vocês estão comigo, mas e vocês que estão em casa? Eu espero que você também esteja. Acabamos de ler que o amor é o ingrediente mais importante na caminhada cristã, certo? Dos três, diz que o amor. Então, como cristãos, marchar ou afirmar com o grupo meu corpo, minha escolha, contradiz o que acabamos de ler sobre escolher a vida em vez da morte. Sim, alguns de vocês que me acompanham nessa questão, o movimento Meu Corpo, Minha Escolha é um movimento de mulheres que se unem na questão do aborto ou do assassinato de bebês no útero à vontade. Isso já é ruim o suficiente, mas é chocante como muitos homens e mulheres que se dizem cristãos, inclusive alguns pastores, apoiam o movimento que está fazendo o trabalho do diabo para roubar, matar e destruir esses preciosos bebês inocentes no útero. Agora, se você apoia o aborto e apoia grupos como Meu Corpo, Minha Escolha, peça a Deus que lhe mostre a verdade. Se você está procurando a verdade sobre esse assunto hoje, Deus lhe mostrará. Ele diz em Jeremias, vamos colocar na tela, Jeremias 29:13. Já está lá, eles são muito rápidos. E me buscareis, leiam comigo, e me buscareis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Portanto, isso está claro, certo? Muitos cristãos permitiram que a mídia social, a cultura atual, a política pessoal e agora até mesmo os falsos pregadores citassem o direito de uma mulher de escolher matar um bebê inocente como aceitável para Deus. Irmãos e irmãs, isso não é aceitável para Deus. Portanto, amemos as pessoas a ponto de dizer-lhes a verdade. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero falar nada, alguém pode ficar chateado, eu não quero ofender ninguém. Mas precisamos amá-las o suficiente para lhes dizer a verdade. O diabo é um ladrão e um mentiroso. Ele tem feito grandes incursões na igreja cristã, distraindo-nos com a cultura e a política atuais, a ponto de muitos dos nossos sentinelas no muro nem mesmo saberem que o muro ao redor deles está desmoronando. Igreja, é hora de nos unirmos para reconstruir os muros da igreja e nos posicionarmos contra os ataques do diabo que está tentando dividir e destruir a verdadeira igreja de Deus. Alguém pode dizer amém? O diabo está em derredor como um leão que ruge. Nós, como igreja, não temos nada a temer, desde que mantenhamos nossos olhos em Jesus Cristo. Então, vamos para 1 João 4, 4 e 5. Filhinhos sois de Deus, e já os tende vencidos, porque maior é aquele que está em vós, amo isso, do que aquele que está no mundo. Do mundo são. Por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Muito bem, essa é uma promessa de Deus de que Ele honrará aqueles que o honrarem.
A próxima escritura eu acho que é da irmã Molly Stinson, que está descansando em Jesus agora. Eu a amava de todo o coração, uma mulher incrível e íntegra. Ela citava essa escritura várias vezes quando os funcionários entravam em seu escritório. Isaías 54:17 diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Essa é uma escritura incrível, uma promessa incrível e um Deus incrível a quem nós servimos. Agora, pessoal, eu não tenho dúvidas de que já está ocorrendo uma sacudidura. Sempre falamos, na maior parte da minha vida, sobre a chegada dessa sacudidura. Já está acontecendo dentro da igreja cristã e talvez até mesmo e especialmente em nossa própria igreja. Muitos dos nossos membros e líderes estão sendo abalados porque acreditam nas mentiras de Satanás, e uma dessas mentiras é que a vida no útero não é um dom sagrado de Deus, mas uma maldição que literalmente precisa ser cortada do corpo e destruída. É assim que Satanás age. Sim, seu plano para todos nós: roubar, matar e destruir. Vamos ver o que Jesus diz sobre o nascituro. Isso é muito bonito. Pessoal, abram suas mentes, por favor. Eu sei que mais da metade das pessoas que estão assistindo ao vivo em todo o mundo estão muito chateadas, mas, por favor, se você é cristão, se você se diz cristão, por favor, abra sua mente. Eu estou falando diretamente com você na câmera. Vou fazer isso o máximo que puder. Eu amo o público aqui, mas não quero deixá-lo de fora. Eu preciso desse contato visual com você. Por favor, ouçam as Escrituras. Este é Jesus falando em Jeremias 1:15. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Ele nos conhecia. Antes que você nascesse, eu o separei e o designei como profeta para as nações. Isso foi antes, não é incrível? Deus já sabia antes, isso não é um acidente, não é uma coincidência. Vamos ler agora Salmo 139, 13 ao 18. Podemos pôr na tela? Hoje eles estão rápidos. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma. Viram o quê? O meu corpo ainda informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em seu livro antes... pessoal, isso é incrível. Antes de... Alguém pode dar um brado aqui por mim, por favor? Quão preciosos para mim são teus pensamentos. Quão preciosos são os teus pensamentos, Deus. Quão vasta é a soma de todos eles. Se eu tivesse que contá-los, eles seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando eu acordar, ainda estarei contigo. Agora, igreja, desculpem-me, mas essas palavras são simplesmente incríveis, vindas de um Deus criador que poderia amar o homem pecador, mas nós o rejeitamos, nós o repreendemos. Ele veio a essa terra e nós basicamente dizemos que o matamos, mas percebemos que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu a vida na cruz do Calvário, mas nós o rejeitamos. Agora, igreja, eu espero que vocês concordem que nunca deveria haver uma controvérsia na igreja cristã sobre o aborto. Agora, por que não? Porque há um princípio principal, pense nisso, que é verdadeiro desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus é o Criador de toda a vida e Deus é amor. A Bíblia nos descreve uma grande controvérsia sobre a alma do homem, entre nosso Deus Criador e Satanás, a quem a Bíblia descreve como o pai de todas as mentiras e igualmente o descreve como o pai da morte, certo? De acordo com Gênesis, Satanás é o primeiro de toda a criação de Deus a escolher usar seu livre-arbítrio. Isso é importante porque continuamos falando sobre escolha hoje. Satanás usou seu livre-arbítrio para viver a parte dos princípios de vida de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. O problema com o pecado é que ele separa a criação do Criador. Entenderam isso? O pecado separa a criação do Criador e como Deus é vida, o pecado tem que ser igual a morte. Tá tudo bem, porque isso está fora do reino da vida. O que eu quero dizer é que um mal-entendido sobre o caráter de Deus pode fazer toda a diferença no mundo para qualquer cristão.
Por isso eu o encorajo a ir para casa e estudar o caráter de Deus. Na verdade, isso pode significar a diferença entre a vida ou a morte eterna. Quando Adão e Eva caíram na armadilha do pecado de Satanás no Jardim do Éden, tudo mudou. Deus tinha a intenção de que Adão e Eva e todos os seus descendentes vivessem em um mundo sem pecado, sem doença, sem tristeza, sem morte. Dá para imaginar? Mas Deus criou cada ser humano com o que chamamos de livre-arbítrio. Isso significa simplesmente que Deus nos ama o suficiente para não nos criar como robôs. Ele nos criou com as emoções e a liberdade de escolha. Ele queria que a sua criação escolhesse viver dentro dos princípios que sustentam a vida. Isso não é difícil, pessoal, é muito simples. O demônio sabe que não pode viver para sempre em completa oposição às leis da vida de Deus. Portanto, ele tem como objetivo tentar destruir o que Deus criou para viver para sempre. Infelizmente, o alvo dele inclui você e eu. Agora, depois de escolher pecar, o homem teria que morrer por causa da sua própria escolha de desobedecer a Deus e viver fora dos princípios do doador da vida. Observe que em nenhum lugar aqui Deus se cansou do homem e decidiu que iria expulsá-lo. Isso tem tudo a ver com o pecado. O pecado não vem de Deus. O diabo é o fundador. Vou chamá-lo de fundador. O diabo é o fundador e o mentiroso. Ele é o início do pecado, porque ele o escolheu. Descobriremos hoje em Efésios 2, 8 e 9 que nós, humanos, somos salvos pela graça e pela misericórdia. Mas Deus nos deu os 10 mandamentos como uma diretriz para vivermos, para que pudéssemos evitar que o homem se autodestruísse. Nossa natureza pecaminosa é egoísta, certo? A boa notícia é que Deus, em seu amor pelo homem caído, criou um meio de escapar da morte eterna, chamado de plano de salvação. Agora, esse caminho se tornou possível porque Deus deu seu próprio Filho como sacrifício para carregar os pecados do homem, vivendo uma vida sem pecado aqui na terra, carregando o peso do mundo em seus ombros até a cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente como expiação pelos seus e pelos meus pecados. Alguém diz amém? Jesus, o Filho de Deus, obteve a vitória sobre a morte e sobre o inferno na sepultura. Isso merece outro amém, não? Ele está agora no céu, sempre intercedendo à mão direita do Pai, em seu e em meu favor. Agora Deus aceita o arrependimento sincero de nossos pecados a Ele. Não esqueça disso, nunca, nunca desanima e nem minta. Deus perdoará todo e qualquer pecado quando lhe dermos um arrependimento sincero e de coração para que Ele saiba que estamos tristes. A salvação, isso é lindo, a salvação é um presente gratuito. A salvação é uma dádiva. Eu sinto muito por aqueles que querem ser salvos pelas obras. Isso não vai funcionar. Será como a Torre de Babel, certo? Querendo alcançar o céu. Não entraremos no céu por nossas obras. A salvação é um dom gratuito. Portanto, quando confessamos nossos pecados a Jesus e pedimos que Ele os perdoe, 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, vocês estão comigo. Toda a injustiça. Isso não é lindo? Louvado seja Deus. Em outras palavras, o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário cobre o pecador violento e nos liberta da escravidão do pecado. Portanto, não há nada que você possa fazer que afaste Deus. Se Hitler tivesse confessado os seus pecados e os tivesse entregado a Deus, eu não sei, Deus o teria perdoado, o que deixaria alguém furioso. Mas é bom você se alegrar, pois você e eu também temos muitos pecados em nossas vidas e somos gratos a Deus por nos perdoar. Portanto, esse é um incrível ato de amor que nos mostra o caráter de um Deus criador amoroso. E ele tem tudo a ver com a vida. Ele tem tudo a ver com a vida. E se opõe totalmente à morte. Obrigado, o assassinato da sua criação. O plano da salvação por si só nos prova que Deus é sempre pró-vida. Vou repetir. Isso nos prova que Deus é sempre pró-vida. Leremos na própria palavra de Deus que Ele morreu para que ninguém pereça, mas todos, quantos? Essa palavra, todos novamente, mas todos devem ter a vida eterna com Ele no céu. Portanto, uma vida livre de pecado, pois o pecado será erradicado para a eternidade. Alguém diz amém? Satanás e seus seguidores colherão as consequências da rebelião contra as leis de Deus. Agora,
Deus não é um Deus que tortura as pessoas por toda a eternidade. Estou dizendo isso para nosso público, mas a maioria das pessoas aqui talvez saiba disso, mas nós entendemos mal o caráter de Deus e Deus não quer torturar as pessoas. Se ele fizesse isso, seria pior que Hitler, porque Hitler pelo menos matou as pessoas, certo? Mas Deus seria pior que o diabo, porque o diabo mata as pessoas. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas os cristãos querem dizer que, muitos cristãos querem dizer que Deus vai torturar você por toda a eternidade. Ele seria pior que o demônio. Isso não entra na minha mente. Então é apenas algo para pensar, certo? O fogo de Deus para destruir o pecado e os pecadores não é porque ele odeia o pecador, mas Deus ama o pecador e odeia o pecado, certo? Assim, quando realmente entendemos o caráter de Deus, nunca poderemos apoiar o assassinato de bebês inocentes no útero. Deus odeia o derramamento de sangue inocente. Já falamos sobre isso. Agora vamos ler, pessoal, e levar isso a sério. Se você leu, mas nunca permitiu que ela fosse absorvida, por favor, ouça hoje essas 6 coisas que o Senhor odeia. Odeia, sim. Sim, 7 são uma abominação para ele. Um olhar orgulhoso, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Alguém viu sangue inocente aqui em cima? De bebezinhos? O quanto mais inocente dá para ser. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. E quando apoiamos esses movimentos e aborto, nossas mãos também são culpadas, pois tem sangue nelas. Um coração que maquina imaginações perversas, pés que são velozes e correm para o mal, uma testemunha falsa que fala mentiras e aquele que traz discórdia entre os irmãos. Amigos, ninguém na terra é mais inocente do que um bebê do ventre ou um recém-nascido. Lembrem-se, irmãos e irmãs, de que foi o sangue inocente de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para salvar a sua alma e a minha da morte. Quer dizer, uau, pensem nisso. Isso é realmente profundo. E seu sangue inocente também foi derramado para salvar o sangue inocente desses bebês não nascidos de que falamos. Precisa de mais provas de que Deus é pró-vida? Eu sei que alguns são cabeça dura, certo? Então vamos ler isso. Se não entender isso, realmente peça a Deus: Senhor, abra meus olhos, por favor. Salmo 106, 34 a 41. Se puder, coloque na tela. Eles não destruíram as nações, ouçam atentamente, a respeito de quem o Senhor lhes ordenou, mas se misturaram entre os pagãos e aprenderam suas obras. E o que fizeram? Misturaram-se com os pagãos e aprenderam suas obras, e serviram aos seus ídolos, que foram uma armadilha para eles, uma ruína. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Até mesmo o sangue de seus próprios filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue, pois eles se contaminaram com suas próprias obras e se prostituíram com suas próprias invenções. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra seu povo, pois ele abominou sua própria herança e os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que os odiavam dominaram sobre eles. Vamos lá, pessoal. Poderíamos parar por aqui e falar sobre isso por um longo tempo. O que aconteceu é que eles tiraram os olhos de Jesus, eles se misturaram com o mundo, certo? E vejam o que aconteceu. Alguém aqui ainda duvida que Deus odeia o derramamento de sangue inocente de seus filhos, sejam eles nascidos ou não? Ele está nos mostrando aqui que o derramamento de sangue inocente das crianças é um pecado que separou Deus de seu povo. Por isso, eles foram entregues nas mãos de seus inimigos. Nos versos 35 e 36, ele diz: eles se misturaram com os pagãos e serviram aos seus ídolos. Isso foi criado pelo diabo para prepará-los para ficarem espiritualmente cegos. E sacrificaram seus próprios filhos aos ídolos de Canaã. Então, o que aconteceu em seguida? Deus retirou sua mão poderosa e os entregou nas mãos do inimigo que os dominava. Igreja, não queremos ser entregues nas mãos do inimigo, certo? Nós aqui na América estamos fazendo a mesma coisa. Estamos de mãos dadas com Satanás. Os adoradores de Satanás, aqueles que são pró-escolha, vocês deram as mãos aos adoradores de Satanás, aos idólatras, aos pagãos e aos muitos ateus, a Hollywood, a mídia liberal e a tudo que impulsiona a cultura e a política atuais que clamam pelo sangue de nossas crianças inocentes. Infelizmente, muitos de nós cristãos
Para vocês que estão em casa também, muitos de nós, cristãos, embora tenhamos, é como se não tivéssemos consciência de Deus. Apoiamos o aborto ou o assassinato e o derramamento de sangue inocente de nossas crianças. Deus tenha misericórdia de nós por nossa apostasia da verdade de sua palavra. Agora, muitos cristãos, em nome de Deus, estão totalmente do lado de Satanás, até mesmo se gabando nas mídias sociais de que estão orgulhosamente votando em políticos que legislarão leis que permitirão que o movimento Meu Corpo, Minha Escolha assassine bebês até o momento do nascimento. Alguns estão falando até mesmo depois, e algumas leis estão sendo preparadas para assassinar o bebê e tirar seus direitos, como acabei de dizer, logo após o nascimento. E pensem nisso. Deus está rapidamente retirando seu espírito de nossa nação, ao rejeitarmos sua autoridade como Criador do céu e da terra. A história se repete novamente, assim como quando Moisés estava recebendo os 10 mandamentos de Deus. As pessoas estavam fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro para adorar. Agora, muitos cristãos estão se juntando à construção de um bezerro de ouro, unindo-se aos idólatras na adoração falsa ou apóstata. Infelizmente, eles se misturam tão bem que são quase indistinguíveis do resto do mundo pagão. Aqueles que odeiam Deus e sua lei. E mesmo assim afirmam representar a igreja remanescente de Deus. Sim, eu digo isso e os amo o suficiente para não me desculpar por isso. Os cristãos que apoiam o aborto e os legisladores que fazem leis que tiram os direitos do bebê não estão ao lado de Deus. É simples assim. Pois Deus é sempre pró-vida. Ele não é pró-morte. Mais uma vez, quero voltar ao fato de que um mal-entendido sobre Deus e seu caráter de amor levará ao engano que pode custar nossa vida eterna. Há apenas alguns anos, eu nunca teria sequer sonhado que cerca de 43%, vejam bem, 43% dos cristãos apoiam o aborto em todos ou na maioria dos casos. Não, deixe-me dizer isso novamente. Talvez eu tenha interpretado mal. Será que eu interpretei mal? Não. Diz 43%. Vou dizer onde eu consegui isso na Pew Research. Mas diz que 43% dos abortos em todos ou na maioria dos casos, 43% dos cristãos. Estão me entendendo? Apenas cerca de 54% são contra o aborto em quase todos os casos. Novamente, você pode procurar isso e verificar os fatos sobre a pesquisa da Pew. Infelizmente, a porcentagem de adventistas, e isso parte meu coração, não é muito melhor. Os adventistas não devem apoiar o aborto ou o assassinato. Por quê? A razão é que somos um movimento de pessoas dos últimos dias na Terra que estão chamando as pessoas para sair de Babilônia. A Babilônia representa a confusão. Os adventistas foram chamados para expor a Babilônia e não para dar as mãos a ela. Agora, eu sou grato por líderes como o pastor Ted Wilson e o pastor Mark Phelan, que têm assumido uma posição forte contra o movimento LGBTQ e o aborto, que já estão fazendo incursões em nossa igreja. Mas somos uma igreja grande, com mais de 26 milhões de pessoas em todo o mundo. Nunca devemos nos esquecer de orar por nossos líderes. Nunca esqueçamos de orar por nossos líderes. Iluminar a lei dos 10 mandamentos de Deus para que o mundo veja deveria ser a sala de controle do movimento adventista do sétimo dia. Que amém fraco, me desculpem. Deveria ser o derramamento de luz. Vocês querem dormir? Alguns devem estar chorando. Mas o derramamento da luz para que o mundo veja. Deveríamos ser a casa de controle como no beisebol. Aquele movimento Casa do Leme. Devemos ser um povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Já ouviram falar em Apocalipse 14:12? Como pode um adventista apoiar o aborto, o assassinato de milhões de bebês no útero, quando isso é uma violação direta do 6º mandamento de Deus? Deus não faz exceção para a violação de nenhum de seus mandamentos. 1 a 10, estou certo? Eu posso dizer que se você é pró-escolha por assassinato de bebês, pode parar de perder seu tempo em busca de apoio bíblico, pois Deus nunca deu essa autoridade ao homem pecador. Os únicos cristãos que são pró-escolha tiraram os olhos da Bíblia e os voltaram para a cultura e a política atuais, e agora até mesmo alguns se voltaram para enganar os pastores cristãos, porque se juntaram a esses movimentos que é uma mentira do diabo. Senhoras e senhores, eu posso lhes dizer com certeza
que eles não têm mais provas bíblicas para apoiar sua posição pró-escolha do que uma pessoa que tenta provar que o domingo é o sábado na Bíblia. Alguém entendeu? Ok? Como nenhum dos dois está na Bíblia, trata-se de compromisso, como acabamos de ler em Salmos, comprometer-se com os pagãos e sacrificar-se seus filhos e suas filhas aos ídolos de Canaã. Nós estamos sacrificando nossos filhos aos deuses pagãos quando deixamos de ensinar-lhes a verdade bíblica. E muitos desses mesmos cristãos, incluindo alguns cristãos adventistas que apoiam a cultura e a política atuais no que diz respeito ao aborto, também apoiam que nossos filhos tenham o casamento entre pessoas do mesmo sexo, transgênero, LGBT, múltiplos gêneros sexuais e pronomes, e muitas outras mentiras enfiadas em seus pequenos cérebros, porque esses pais acreditaram nas mentiras da cultura e da política atuais que apoiam essa blasfêmia contra o nome do Senhor. Se vocês não acreditam em mim, então vamos até Romanos 1, 29 ao 32. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. E o quê? Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis uns contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pensem nisso, ok? Alguns de vocês, por favor, me digam que entenderam isso. Vocês estão entendendo? Estão comigo até aqui? O verso 32 diz: todas as pessoas que conhecem o julgamento de Deus cometem coisas dignas de morte e têm prazer nos que as cometem. Sim, aqueles que apoiam abertamente o assassinato e o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e todas essas outras mentiras injustas que estão sendo impostas aos nossos filhos, não apenas as apoiam, mas parecem ter prazer em outros que também praticam. Sabem como eu sei? Eu penso nisso toda vez que eu vejo cristãos nas redes sociais se divertindo, gostando, conforme seus próprios comentários, se divertindo com o fato de haver tantas pessoas que apoiam o direito da mulher de escolher o assassinato dos bebês em seu ventre. Eles estão dizendo isso, eu não estou dizendo, eu só estou contando o que eles dizem. Se vocês tiverem alguma mídia social, alguém mais verá essas coisas, certo? Alguns de vocês viram. Acreditem, eu já ouvi todas as razões pelas quais é aceitável para essas pessoas que uma mulher assassine o pequeno ser humano separado em seu ventre. Mas, na verdade, ela é apenas uma babá. Ela é só um babá por 9 meses. O bebê é um ser humano separado. O bebê tem seu próprio DNA e não faz parte do corpo da mulher. Agora, você não vê mulheres andando por aí com cartazes dizendo meu braço é minha escolha. Prestem atenção. Tentando o apoio legal de outras pessoas para que cortem seus próprios braços ou pernas ou qualquer outra parte de seus corpos. Vocês viram isso? Tudo bem? Falando nisso, nossas leis são tão confusas que, se uma mulher disser ao médico que quer matar seu bebê, à vontade, o médico fará tudo para que possa ajudá-la, colocando-a em contato com todas as pessoas certas para ajudá-la a realizar esse trabalho horrível. Mas, se uma mulher disser ao médico que vai cortar o braço naquela mesma noite, ele imediatamente pedirá que a mulher seja detida, mesmo que isso signifique chamar a polícia para levá-la a um hospício, onde ela passará a noite em uma cela acolchoada. Estou dizendo a verdade? Ok, vamos lá. Então, vamos falar sobre por que tantos cristãos estão confusos quando se trata de apoiar o aborto. Na verdade, eu até ouço isso de alguns pastores cristãos e, infelizmente, já ouvi de nossos próprios pastores. Qual o raciocínio deles? Eles me dizem que, embora sejam contra o aborto, apoiam o direito de escolha da mulher. Bem, deixa isso quieto, mas eles estão dizendo que, na verdade, eles estão apoiando o direito da mulher de escolher o quê? A morte de seu filho ainda não nascido. Agora, esses pastores me dizem que o governo não tem nada que legislar sobre leis religiosas.
Na verdade, eles chegam ao ponto de dizer que um governo secular não tem o direito de impor leis religiosas a um povo secular. Eu digo, sério? Eu não o ouço reclamar que o governo dos Estados Unidos, desde o início, legislou não matarás quando se trata de proteger sua vida e a vida de sua família. Não ouvi protestar contra o fato de que um governo secular não tem o direito de legislar leis religiosas do tipo não roubarás, pois, sem dúvida, você seria o primeiro a chamar a polícia se eu roubasse seu carro novinho em folha ou se alguém invadisse sua casa e estuprasse sua esposa e molestasse sua filha de 12 anos. E você não teria nenhum problema com leis que protegem os idosos dos abusos? Bem, na verdade, eu estudei sobre isso. Parece que você é apenas contra as leis do governo secular que protege aqueles que não podem se proteger, que são os nascituros e as crianças recém-nascidas. Pessoal, eu não estou com raiva. Eu não estou com raiva. Mas a minha justa indignação está definitivamente agitada. Que ministros do Evangelho, que passam a vida pregando aos outros a importância de guardar todos os 10 mandamentos de Deus, guardem apenas 9,5. Agora, espere um minuto, do que foi que eu acabei de dizer? Será que isso foi um deslize da língua? Temos pessoas que eu já ouvi guardarem 9, 10, 8, alguns guardam 10, mas guardar apenas 9 mandamentos e meio, porque tem a audácia de tentar dividir o 6º mandamento em 2 partes. Certo? Pensem nisso. Uma parte deles acredita que ainda é válida o assassinato de uma pessoa fora do útero. A segunda parte, referente ao assassinato de bebês no útero, eles atropelam porque, de alguma forma, precisam justificar sua política para se adequar aos mandamentos para não parecerem hipócritas. Tudo bem, eu vou parar. Isso é o que você quer? Eu vou parar, mas não agora. Eu não vou parar agora, eu vou terminar isso. Depois de um tempo eu desisto. Certo? Pessoal, eu sei que isso é muito direto, mas eu acredito que Deus me chamou hoje para dar uma alerta àqueles que estão caindo nas armadilhas de Satanás, alegando fazer parte da igreja remanescente de Deus dos últimos dias, quando alguns estão em profunda apostasia. Agora, vamos em frente e jogue pedras. Não, eu não sou perfeito e nem você, ou qualquer outro pregador que proclame as boas novas da salvação. Mas Deus chamou o seu povo para dar uma mensagem de advertência ao mundo perdido e moribundo. Jesus está voltando, esteja ele pronto ou não. Pessoal, durante a Idade das Trevas, a Igreja Católica, a Roma Papal e sua história, que pode ser lida em nome da religião, matou cerca de 50 a 70 milhões de pessoas, em sua maioria inocentes, durante um período de aproximadamente 1.200 anos. Agora, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas para vocês, pesquisadores da Bíblia, vamos apenas tocar no assunto. A profecia bíblica profetiza sobre uma besta de 2 chifres no final da história da Terra, e eu não tenho tempo para entrar em detalhes hoje. Diz que essa besta terá todo o poder, e não parte dele, todo o poder e autoridade da primeira besta que acabei de mencionar, que assassinou 50 a 70 milhões de pessoas durante a Idade das Trevas. Agora, muitos teólogos acreditam que a segunda besta representa os Estados Unidos da América nessa profecia. Sempre me perguntei como um poder no fim dos tempos poderia exercer todo o poder da primeira besta. Finalmente me ocorreu, pá! Desde que a lei Roe vs. Wade passou a vigorar nos Estados Unidos em 1973, por meio da legislação, os Estados Unidos assassinaram mais de 65 milhões de bebês em pouco mais de 50 anos. Não foi preciso 1.200 anos. Fizemos isso em apenas 50 anos. Isso é incrível, não é? Todo o poder da primeira besta. Pensem nisso. É tudo que eu tenho tempo para dizer hoje sobre isso, mas quem tem ouvidos que ouça, está bem? Vamos ver o que temos aqui, temos pouco tempo, certo? Estou tentando encerrar isso, pessoal. Estou tentando encerrar. Continuando, esses mesmos pastores afirmam que também são contra o governo legislar as últimas 6 leis morais sobre as quais falamos há algum tempo. Um pastor me disse que legislar essas leis, legislar os últimos 6 mandamentos, o que há de errado nisso é que eles não mudarão o coração. Ele disse, deveria ser assim, mas eu não sou a favor. Eles não deveriam poder legislar sobre os últimos 6 mandamentos porque não mudam o coração. Minha esposa Ivone, que não é uma pregadora, disse, eu amo isso. As últimas 6 leis morais dos 10 mandamentos, que foram legisladas por
Governos de todo o mundo não têm a intenção de mudar o coração das pessoas. Elas se destinam a mudar o comportamento do homem. Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Todas essas coisas foram lindamente ditas, Ivone. Obrigado. Eu vou ordenar uma pastora. Eu não tenho como fazer isso sozinho, mas tudo bem, Deus a ordenou. Os 10 mandamentos também não foram dados ao homem para mudar seu coração. Eles também foram dados por Deus para mudar o comportamento do homem. Somente Jesus pode mudar seu coração. Agora, Efésios 2, 8 e 9 explicará isso para nós. Vamos até lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Isso é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem? Nem precisamos nos aprofundar mais nisso, certo? Provavelmente todos nós já passamos por isso em algum momento. O orgulho do que fizemos, do trabalho que estamos fazendo, não tem nada a ver com obras. Mas, ainda assim, é verdade que alguém pode se perder por não cumprir os 10 mandamentos. Faz sentido para vocês? Você não é salvo por eles, mas pode se perder por não guardá-los. Lembre-se de João 14,15. Se você me ama, façam o quê? Guardem os meus mandamentos. Ok. Por isso, eu fico impressionado com a quantidade de cristãos que leem essa declaração de Jesus e depois saem dizendo que os 10 mandamentos não são mais válidos desde que Jesus morreu na cruz. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu prefiro errar no lado da obediência a Jesus Cristo em palavras e não ouvir pregadores dizendo que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. Novamente, eles estão deixando que a política cultural atual e os falsos mestres tenham precedência sobre a Bíblia. Vamos pensar no seguinte: sem as leis morais de Deus como guia, a civilização viveria de acordo com a lei das selvas, onde apenas os mais fortes e mais aptos sobreviveriam. Esses bebezinhos não teriam a chance que você viu aqui hoje. É por isso que eu fico tão surpreso com o fato de tantos pastores cristãos afirmarem que o governo secular não deve legislar leis morais para um povo secular. As mesmas 2 palavrinhas sobre as quais falamos anteriormente são, na verdade, as únicas contra as quais ele se opõe. Não matarás. Na verdade, pessoal, isso está uma grande bagunça. Não devemos nos surpreender, porque estamos vivendo nos últimos dias. Então, Isaías esclarecerá isso para nós. Isaías 5:20. Vamos ler isso. Ai dos que chamam o mal de bem e justamente o contrário, certo? Dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem as trevas por luz e luz por trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso explica muito bem. Alguém sente que estamos vivendo nessa época? Toda vez que eu ligo a televisão e você liga o noticiário, não importa o canal, você acha que está vivendo em um mundo de sonhos ou de pesadelos. Alguém ao meu lado está dizendo o que está acontecendo? O que há de errado com as pessoas? Minha mãe costumava dizer: às vezes eu acho que todo mundo no mundo é louco, exceto eu e você. E às vezes até mesmo você. Bem, é como a gente se parece às vezes. É exatamente isso que está acontecendo no mundo e até mesmo na igreja. Na igreja hoje. Então agora vamos abordar outro problema, a separação entre igreja e Estado. Esse é um argumento que muitos cristãos usam como razão para dizer que são pró-escolha. Lembrem-se de que isso se refere à escolha do assassinato de um bebê inocente no útero. E sim, eu pretendo enfatizar esse ponto hoje. Portanto, eu também acredito na separação da igreja e do Estado, não é mesmo? Mas a separação da igreja e do Estado envolve os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque eles têm a ver com o dever do homem para com Deus. Os últimos 6 são deveres do homem para com o homem e os 4 primeiros são deveres do homem para com Deus. Agora, um governo não deve intervir nos deveres e relacionamentos do homem com Deus, certo? Uma das principais razões pelas quais milhões de pessoas fugiram da Europa, atravessando o oceano até as recém-descobertas Américas, foi a esperança de liberdade religiosa. Agora, a nossa Constituição dos Estados Unidos, na primeira emenda, tem 2 disposições referentes à religião: a cláusula do estabelecimento e a cláusula do livre exercício. A cláusula do estabelecimento proíbe o governo de estabelecer uma religião. Isso é a separação entre Estado e Igreja, e devem permanecer assim. A legislação do governo dos Estados Unidos sobre os últimos 6 mandamentos não tem nada a ver com a separação entre Igreja e Estado.
Todo mundo entendeu isso? Vocês estão comigo? É importante lembrarmos que o governo federal dos Estados Unidos tem a autoridade, pensem nisso agora, para legislar sobre leis de aborto de maneira que quiser. Por exemplo, eles podem ser pró-aborto, podem ser pró-vida. Mas nós, cristãos, individualmente, não podemos mudar essas leis, quer concordemos com elas ou não. Na verdade, desde que as leis sejam baseadas nas leis morais de Deus, não podemos desobedecê-las com as bênçãos de Deus. Ele diz, dai a César o que é de César. Portanto, em outras palavras, não importa quão alta seja a taxa de imposto cobrada pelo governo, temos que e devemos pagar. Mas, se o governo legislar leis que se oponham aos nossos deveres e ao nosso relacionamento com Deus, devemos colocar Deus em primeiro lugar. Alguém repita isso comigo, colocar Deus em primeiro lugar. Então vejamos, por exemplo, as leis pró-LGBTQ que apoiam o estilo de vida homossexual e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa lei do governo muda a lei de Deus para afirmar o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não, absolutamente não. Agora, por que devemos amá-los? Orar por eles e ficar felizes quando eles vêm à igreja. E devemos ficar. Mas não podemos, como cristãos, afirmar tal casamento dentro da igreja. Nós, seres humanos, não temos autoridade para afirmar qualquer rebelião aberta das leis de Deus. Certo? Há um número excessivo de igrejas que estão afirmando a mentira de que os relacionamentos homossexuais e os casamentos e instituições do mesmo sexo são abençoados por Deus. Da mesma forma que os casamentos de um homem e uma mulher são abençoados e ordenados por Deus. Essa é uma mentira do demônio. Pessoal, isso não é difícil de entender. Somos levados pelo, temos que ouvir a história deles. Podemos ouvir a história deles e pode ser lamentável. Mas isso não muda a lei de Deus. Me desculpem, mas eu estou apenas dizendo a verdade. Como eu disse antes, vocês podem mastigar isso e depois jogar fora, faça o que quiser. Mas enquanto estiver aqui e tiver fôlego para fazê-lo, tenho que dizer a verdade. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus retirando seu Espírito Santo quando seu povo o rejeita. Em todos os casos, o resultado foi um desastre. Para o povo de Deus, certo? O rei Saul e Sansão são dois exemplos. 1 Samuel diz que o Espírito do Senhor se afastou do rei Saul. E o livro de Juízes nos diz que o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. E diz que os filisteus, quando o Espírito do Senhor se afastou, os filisteus que não podiam contra ele, aquele homem era imparável, muito maior do que todos os super-heróis das crianças de hoje, certo? O homem era imparável, mas os filisteus o venceram facilmente e arrancaram seus olhos, porque ele não estava mais sob a proteção de Deus. Então, infelizmente, eu vejo uma comparação espiritual quando nós, como igrejas, pecamos abertamente. Deus retirará seu Espírito Santo dessas igrejas e elas ficarão espiritualmente cegas, o que as tornará mais fáceis de serem controladas pelo diabo. Agora, não importa qual decisão o governo tome sobre o aborto ou sobre os direitos da LGBTQ, isso não muda a Bíblia. A Bíblia é clara quanto à posição que nós, cristãos, devemos ter em relação a essas questões morais. Estamos do lado da Bíblia ou do lado de Deus. E sim, mais uma vez, devemos amar a todos. Quer concordemos com suas escolhas ou não, mas nós, cristãos, não podemos afirmar que os LGBTQ ou o aborto são aceitáveis a Deus quando não são. Agora, deixem-me perguntar a vocês, cristãos, que estão do lado de lá, e eu já vou terminar. Você está do lado da pró-escolha e é um cristão, seja adventista ou qualquer que seja a sua denominação. Você é a favor da escolha de assassinar e derramar o sangue inocente de crianças não nascidas. Para aqueles que são especialmente adventistas, como você explicaria para aqueles que perguntam sobre sua fé e querem mais informações sobre a sua igreja? Como você explicaria que, como uma igreja remanescente dos últimos dias na Terra, que afirma guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, você deve dizer a eles que, na verdade, existe um mandamento que é uma exceção guardá-lo. E é quando você chega ao sexto mandamento. Como explicar isso? Não matarás. Agora, como você explicaria a observância do sexto mandamento que você usou sua liberdade de escolha para dividi-lo ao meio, para se adequar à sua cultura e política atuais? Parece que, para defender suas crenças, você teria que explicar que o sexto mandamento deve ser cumprido no que diz respeito ao assassinato fora do útero, mas você abriu uma exceção para o assassinato quando se trata de assassinar bebês inocentes dentro do útero que não podem se defender.
Imagine que lhe perguntem como você racionaliza esse ponto de vista. Onde você mostra a Escritura que Deus... Você não pode mostrar uma Escritura onde Deus diferencia entre o nascido e o não nascido. Alguém concorda comigo? Quero dizer honestamente. Se eu não estiver fazendo sentido, me desculpem, mas é que às vezes eu acho que é preciso um pouco de bom senso. E isso é meio que uma mercadoria hoje em dia. Você não pode explicar nada disso porque não está na Bíblia. E por fim, como você explicaria ou desculparia o fato de colocar sua cultura e política atuais acima da Bíblia? Porque Provérbios 6, 16 e 17 diz que Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. E lemos em Salmo 106, 38, eles derramam sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Imagine como isso será visto quando as pessoas a quem você está dando estudos bíblicos ouvirem sua opinião sobre abrir uma exceção para guardar apenas a metade do 6º mandamento. Definitivamente eu não queria estar no lugar dessas pessoas. Você gostaria? Por favor, peça a Deus que lhe mostre a verdade hoje, antes que seja tarde demais para sempre. Porque, segundo a Tessalonicenses 2:11, e por isso Deus lhes enviará forte engano para que creiam na mentira, a fim de que sejam todos condenados, para que sejam condenados os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Prazer na injustiça. Essas são declarações fortes do Senhor para aqueles de nós que rejeitam a lei dos 10 mandamentos de Deus. Gálatas 6:10 diz, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ok. O pastor Mark Finley me disse algo. Ele disse que um pregador nunca deve terminar um sermão que não seja positivo. Você tem que dar esperança. É disso que se trata. Então eu segui o seu conselho. E aqui está a boa notícia. Deus pode e está disposto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Não importa quantos e quão ruins pensemos que sejam. Talvez alguém que esteja assistindo ou ouvindo hoje acredite erroneamente que você passou dos limites e que Deus não o perdoará. Isso é uma mentira do demônio. Eu posso lhe dizer com alegria que isso é uma mentira e vem do diabo, e aqui está a prova. 1 João, eu amo esse texto, 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado. Vamos fazer uma pausa. Ele é fiel e justo para nos purificar de parte de toda a injustiça. Vamos lá, vocês estão comigo agora. Agora eu estou encerrando o sermão, eu estou terminando. Finalmente eu sinto que eu tenho vocês. Vocês finalmente estão comigo. Sim, isso é um grande relatório de louvor. Certo? Eu gostaria de fazer um apelo a todos, a cada um de nós, inclusive eu mesmo, para rededicar nossas vidas a Jesus. Deus tem planos para vocês. Deus tem planos para vocês. Amigos, ao chegarmos ao fim da história da Terra, os eventos mundiais no exterior estão se declinando cada vez mais rápido. Não importa quem seja o presidente ou o partido que esteja no poder, a Bíblia nos diz que o homem continuará a declinar cada vez mais. Certo? Muitas pessoas estão se preocupando tanto com quem será o próximo presidente, quem será o próximo governador, o próximo senador. Isso não vai ajudar. Nós já nos rebelamos e Deus já está retirando o seu Espírito Santo. Portanto, chegamos a um ponto em que, se não fosse pela misericórdia de Deus, o homem basicamente se autodestruiria. Mas a Bíblia diz que Deus, em sua misericórdia, porque Ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Romanos 9, 28. Portanto, isso significa simplesmente que Deus executará a sua sentença pelos pecados da humanidade e que ela virá rapidamente. Estou ansioso por isso. E você, por favor, Senhor Jesus, venha logo. Isso poderia muito bem estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Acredito que seja para salvar as pessoas de seus pecados. Deus não nos salva em nossos pecados. Ele nos salva de nossos pecados. Agora, para os membros da igreja, devemos estar cientes de que o mundo está observando os cristãos adventistas do sétimo dia e os cristãos de qualquer denominação que seja.
Este é o último momento da história da Terra. A maioria das pessoas na Terra não leu o final do livro. Para ver que aqueles que se submetem e entregam suas vidas a Jesus serão vencedores, eles serão resgatados de um mundo de pecado e conflitos. As pessoas estão procurando respostas para perguntas difíceis sobre a vida. Se elas olharem para a sua vida, verão Jesus em você? Jesus diz: quando eu for levantado desta terra, atrairei algumas pessoas. Atrairei a palavrinha, atrairei todos os homens. Amém. Queremos dar a você uma oportunidade, aqueles que estão em casa. Talvez hoje seja o dia da salvação. Você quer entregar seu coração ao Senhor? Talvez você nunca tenha entregado seu coração ao Senhor. Você não é um cristão. Muitas pessoas assistem a Terceiro Anjo. Sabemos que alguns de vocês nunca estiveram na igreja adventista e nunca talvez tenham estado em outras igrejas, mas nós sabemos quando começam a visitar nossas igrejas. Portanto, sabemos que há pessoas assistindo, e se o Senhor estiver trabalhando em seu coração hoje, eu apenas pediria que você o convidasse a entrar e diga: Senhor, eu sou um pecador. Confesse seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Como acabamos de falar, Ele nos purificará de toda a injustiça. Porque o Senhor quer nos salvar hoje. Para aqueles que estão aqui no auditório hoje, pode haver alguém que queira se submeter e entregar sua vida a Jesus.